Olá, tudo bem? Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus possa estar em cada coração nesse momento, onde iremos dar continuidade ao nosso estudo, a série Os Bem-aventurados, que tem como tema de hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6, que diz: Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Interessante que cada evangelista, ao escrever o evangelho, ele tinha uma visão pessoal do ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, o evangelista Mateus, ao escrever o evangelho, ele tinha um público-alvo. Qual era o público-alvo do evangelista Mateus ao descrever o ministério de Cristo? O público-alvo dele era um grupo de judeus zelosos, aqueles judeus que enfatizavam muito a questão da lei, e através das narrativas ele procura apresentar a pessoa de Cristo como um tipo de Moisés ou um segundo Moisés. E como ele faz isso? Por exemplo, no Evangelho de Mateus você vai ver muitas citações do Antigo Testamento e elas se cumprindo da vida de Cristo. Então, o evangelista Mateus ele faz um paralelo de coisas, grandes acontecimentos do Antigo Testamento que aconteceram sendo realizados através da vida de Cristo. Ou seja, Mateus, ao escrever seu evangelho, ele procura levar a visão dos seus leitores, zelosos da lei, fariseus, um grupo de judeus, de que Cristo era um tipo de Moisés. Outra coisa interessante no evangelho de Mateus que você vai poder notar, o evangelho de Mateus é o único evangelho que começa logo descrevendo a genealogia de Cristo. E isso era muito importante para os judeus zelosos, os fariseus. Mateus ele quer mostrar que Cristo ele vem da linhagem de Abraão, ou seja, ele é um hebreu legítimo e mostra a sua origem, mostra ali a genealogia de Adão até ali os tempos onde Cristo ele tem o seu nascimento. A genealogia era algo muito importante naquele contexto. E temos aí o capítulo chamado aí das bem-aventuranças, que o Evangelho de Mateus destaca muito mais detalhado que os outros evangelhos, como Lucas e Marcos, Interessante que o Evangelho de Mateus descreve Cristo subindo a um monte e ali passando um novo código de conduta de leis, um novo código de conduta moral a um grupo de pessoas. Você se lembra de alguém no Antigo Testamento subindo ao monte e tendo ali um código de leis, um código de moral para as pessoas? Isso mesmo, Moisés. Então, constantemente você vai observar isso no Evangelho de Mateus, esse paralelo entre Cristo e Moisés, profecias do Antigo Testamento se cumprindo na vida do ministério de Cristo. E estamos nós aqui com o capítulo 5 de Mateus, onde tem as bem-aventuranças, onde nos diz que bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Qual o contexto vivido por Jesus naquele momento? Uma das características interessantes a gente frisar e entender é a sociedade onde Cristo vivia, as pessoas a quem Cristo dirigiu essa mensagem, era um grupo de pessoas que estavam sendo oprimidas e exploradas, principalmente um grupo de pessoas pobres, Lembrando que o povo de Deus, o povo judeu, ele estava sob sujeição de Roma, do domínio romano. Então, os pobres eram oprimidos, explorados, a desigualdade social era algo muito grande, muito forte, leis injustas, leis opressoras e, como sempre, os pobres eram mais prejudicados, O interessante é que o texto aí diz fome e sede de justiça. Fome, amigos, queridos amigos e irmãos, são os elementos, a alimentação e a sede, fome e sede, são elementos básicos para a sobrevivência humana. Então o evangelista, quando ele diz fome e sede de justiça, o que quer dizer? Qual é o conceito bíblico de justiça na Bíblia? Qual o conceito, qual é a visão de justiça na Bíblia? Nós temos vários conceitos, mas devido ao tempo nós iremos explorar apenas um. Primeiro, o conceito de justiça na Bíblia está relacionado ou atribuído à pessoa de Deus. A justiça, ela é resultado da vontade de Deus. Convido você a abrir Gênesis 18, 25, onde Abraão
ele dá uma nomenclatura para Deus. Quem é Deus? Gênesis 18, 25 diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se fosse o justo igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará juízo o juiz de justiça, o juiz de toda a terra? Ou seja, Abraão aqui apresenta Deus como o juiz de toda a terra. Ou seja, a justiça ela é resultado ou consequência dos atos de Deus. Deus é apresentado como o juiz de toda a terra, ou seja, aquele que está acima de tudo e que julga todas as coisas. Salmo capítulo 7, verso 1, o salmista apresenta Deus como o justo juiz, né? Deus como o justo juiz. Então, a justiça no pensamento hebraico ele está relacionado a Deus. Os atos de Deus são atos de justiça. Quando Jesus ele dirige essas palavras ao seu público, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, como poderíamos entender essa expressão, essa frase, esse versículo e qual a aplicação para nós hoje? Primeiro, entendemos que Deus ele é o juiz e a justiça está relacionada às suas ações, aos seus atos. Fome e sede de justiça são os elementos básicos para a sobrevivência humana. Ou seja, Cristo está dizendo assim: felizes são aqueles que sentem o desejo do que é correto, do que é justo, do que é honesto, de uma maneira tão profunda que é comparado à sua alimentação e o seu modo de beber. Ou seja, os atos de justiça de Deus estão retribuídos, atrelados à sua perfeição, porque Deus ele é perfeito, Deus ele é imparcial e Deus ele é incorruptível. Outro ponto interessante: quando nós servimos e amamos a Cristo, ele nos torna justo, não por nossa justiça, mas através da sua justiça. Por quê? Cristo, ele é o justo, a oferta perfeita de Deus, ele é um justo juiz, ele nos torna justos. Somos chamados justos, né? Porque a justiça de Cristo é quem nos justifica. Aliás, isso vem de Cristo, né? Essa justiça ela é um atributo exclusivo de Deus a nós, até porque a nossa justiça, segundo Isaías, é comparada como um trapo de imundícia. A perfeição e caráter de Cristo nos é atribuído quando o seguimos, o obedecemos e o amamos. Como definir então a expressão fome e sede de justiça? É o desejo de ver o que é correto, né? De ver o que é legal, o que é justo sendo aplicado na vida das pessoas e como consequência na sociedade. Isso está atribuído à questão da justiça, tão intensa, tão forte, que é comparado aos atos de sobrevivência, a alimentação e a sede. Sede e fome de justiça tem a ver também com a vontade de Deus, sua lei sendo aplicada, observada e vivida pelos homens, trazendo como resultado igualdade, compaixão, justiça e misericórdia. Primeiro, na minha vida de uma maneira pessoal e como consequência na sociedade. Tornando o mundo um lugar onde se vive, um local onde se tem um reflexo da imagem de Deus e uma demonstração da vontade do Pai Celestial. Ou seja, quando Jesus diz essas palavras, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus Cristo está dizendo que felizes são aqueles que almejam em ver a vontade de Deus sendo aplicada em sua vida, em seu relacionamento, como consequência na sociedade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que venhamos ser essas pessoas que almejam ter fome e sede de justiça. E muito mais do que isso, né? Possamos demonstrar às pessoas essa justiça sendo aplicada através do nosso testemunho, nos nossos negócios, na nossa finança, no nosso modo de nos relacionar com as pessoas e o mundo que nos cerca. Que Deus os abençoe. Quer você ser um justo, quer você também ter sede e fome de justiça? Ore comigo nesse momento. Querido eterno Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de conhecê-lo e saber que o Senhor é o nosso justo juiz, o juiz de toda a terra. Possamos nos tornar justos, ó Deus, através da tua graça e tua misericórdia. E nossas ações possam glorificar teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.